bem legal. Prontinho. Porque o que o empreendedor precisa fazer pesquisa de mercado, né? É impressionante como o pessoal, ele tem um negócio, mas ele não conhece o negócio dele, não conhece o mercado dele. Então precisa tirar, né, usar o TBC, né, que tirar a bunda da cadeira, e entender o mercado onde ele está. Ah, eu estou numa cidade X. Tá bom, mas o que que é essa minha cidade? Eu- Qual é a renda per capita dessa cidade? Qual é o cliente, qual é o nicho de cliente que eu quero atender? Se é o né, classe A, B, C, D, E, né? E baseado nessa pesquisa, aí você vai direcionar e tomar suas decisões, né? Porque se você não faz essa pesquisa de campo, você corre o risco de, né, não ter o teu planejamento, né, a execução do teu planejamento adequada. Então, monta um belo consultório, tal, no centro da cidade, uma região super cara, tal, num prédio, num edifício XPTO, só que meu público não está ali. Eu não consigo competir, né? Porque eu tenho dentistas que são mais renomados no mercado, com maior credibilidade, que estão há mais tempo, clínicas que são mais renomadas, e eu não vou conseguir competir com esses caras ali. A não ser que eu faça um trabalho de marketing, um trabalho de relacionamento, né? Então aí, de repente, eu tenho que ir para outro mercado, tem que ir para né, para um outro nicho, tem que ir para o cara lá, classe C, né, B, e aí já não é no melhor ponto da cidade, eu tenho que ir para um outro ponto da cidade, onde eu tenho maior relacionamento. O pessoal não explora empresas, não faz convênio com empresas, tem tanta coisa que a gente pode pensar, né, para buscar trazer tanto o cliente que não vai no dentista, e não vai porque ninguém está ali próximo fazendo um trabalho, né, de prospecção e mostrando para ele que não é tão caro, tal, né? E muito menos ainda pegar sabe, de alguém, né? Ah, vou roubar esse cliente de alguém, né? Você está acostumado a ir num dentista, dificilmente você troca, né? A não ser que, puxa, não foi bem atendido, não teve horário, né? Ou o custo está muito caro, mas assim, acho pouco provável a troca, né? Mas você trabalhar de, puxa, conseguir fazer com que a pessoa seja atendida, né? De repente até na escola, né? Que a criança já precisa de dentista, né? E quantas crianças não vão no dentista? Só vai depois que, né, já está realmente com problema, né? Então eu acho que tem muito trabalho de pesquisa para fazer, né? E eu estava te falando aquela hora que, assim, 1990 e pouco, 89, ou seja, muito tempo lá atrás, né? Eu tive uma escola de educação infantil e eu não era do segmento, né? Minha esposa que dava aula tal, numa escolinha e as colegas iam em casa, ela era a única casada, reclamando da proprietária da escola, que isso que aquilo. Falou, puxa, por que que vocês não montam uma escola? Vocês já estão 10 anos professoras nessa escola, tem nome, já, né, experiência e certo nome, né, na cidade, uma cidade pequena, né? Por que não montam uma escola? Ah, não tenho dinheiro. Mas isso não é desculpa, dinheiro a gente arruma, né? E só para encurtar, né, montamos uma escola. Só que antes de montar a escola, fizemos uma pesquisa. Fomos no mercado, pesquisar realmente os pais, né, dos alunos, né, bater em porta, em regiões tal, para entender qual era a escola que o mercado estava exigindo. E aí a gente percebeu que tinha que ser num local próximo ao trabalho, ou que fosse na passagem do trabalho, né, das pessoas, para facilitar. Então, não precisava ser no centro, podia ser em algum lugar que seja de passagem, um lugar amplo, onde as crianças pudessem brincar, né, além de estudar, mas que tivesse, né, esse lado amplo, e com um custo adequado, né? Então, puxa, foi em cima disso que a gente pegou, né? Conseguimos alugar uma casa gigantesca, próximo ao centro, mas não era no centro, era um lugar, uma avenida muito boa de passagem, fácil de acesso, das pessoas deixarem as crianças, tal, um quintal fantástico, com muitas árvores, tal. E a gente tinha um planejamento que no primeiro ano a gente queria ter cerca de 100 alunos.
né, para o ponto de equilíbrio. E no primeiro mês de matrícula, a gente já tinha 300 alunos, né? Então, tivemos que remodelar tudo, porque, né, a gente não estava nem preparado para 300 alunos, né? Tivemos que, puxa, a casa era muito ampla, então, puxa, ampliou salas, tal. E no primeiro ano, a gente acabou fechando com quase 400 alunos, né? No segundo ano, muito Entendi. mais, tal. Mas por quê? Porque você ouviu o mercado. Então, você sabia qual era o preço adequado, você sabia qual era a região, sabia onde que tinha que colocar, o que que as pessoas estavam procurando, né? E aí, com aquela pesquisa em mãos, ele falou: olha, você lembra, você respondeu uma pesquisa, eu tive aí presencialmente, foi bater porta em porta mesmo, né? Presencialmente e tal, você respondeu, tá aqui, ó. Essa é a nossa escola, em tal lugar, convido vocês lá para conhecer. Tá aqui o currículo dos profissionais, todos eles trabalhavam, né, em escolas muito tradicionais na cidade, então já eram pessoas já de conhecimento. Então, assim, foi, né? Agora, quem é que faz isso, É. né, nessa área? Não faz, né? E eu falo isso até pelo meu irmão, que você sabe que meu irmão é dentista, né? Eu já te falei isso, né? Já. Dentista, né? Formado na Unicamp, e tudo, em Piracicaba, mas ele ficou muito tempo fora da cidade, né? Porque naquela época não tinha faculdade na região, então ele teve que ir para São Paulo, né? Fazer cursinho, ficou lá 2 anos fazendo cursinho, só no segundo ano que conseguiu passar, entrar na Unicamp. Aí depois foi para Piracicaba, ficou lá por mais 4, 5 anos lá fazendo a faculdade. De lá ele acabou indo para uma outra cidade, porque ele virou dentista do Exército lá, né? CPOR, né? Que chama, né? Nem é. Ficou lá um período lá, numa outra cidade, né? E aí com esse dinheiro ele montou o consultório dele, com o salário que ele recebia lá, tal, montou o consultório dele. E aí que ele voltou para a cidade natal. Mas ele ficou nesse inteirinho, sei lá, uns 10 anos fora da cidade. E não tinha relacionamento. Além dos parentes e alguns amigos, que a grande maioria também, cada um estava num canto, tal, não tinha relacionamento. Uma cidade pequena, tradicional, tal, não tinha, e ele muito tímido, não era uma pessoa muito expansiva, tal, de relacionamento, acabou virando, indo para a área pública, né? Acabou sendo, atendendo duas prefeituras, né? Porto Feliz e Indaiatuba, né? Até hoje ele está lá nessas duas prefeituras, né? Está aposentando agora, tal, e a clínica dele e o consultório dele. Mas se você, eu não sei porque, obviamente, eu não tenho esse papo recente com ele, mas há uns anos atrás, a principal fonte era as atividades públicas. O consultório dele era um ou outro, tal, que, né, não era a principal fonte de renda dele, né? Então criou essa dependência. E por quê? Porque não tinha o lado de relacionamento, não tinha o lado de marketing, o lado comercial, não tinha esse outro lado. O consultório dele estava lá, montadinho, bonitinho, um lugar bacana, fácil de estacionamento, assim, muito bem arrumadinho, tudo, mas faltava o outro lado. Como é que eu trago o cliente? Como é que eu prospecto o cliente, né? É. E se você não Como é que renova administra, isso, né, a e clínica? como administra a clínica, né? Então, assim, é, é por isso que eu falo, entendeu, Jefferson? A pessoa tem que, ainda mais nessa formação técnica, né? Que a pessoa acha que estou aqui, minha formação foi só para poder resolver o problema ali, né? Identificar, diagnosticar o problema do paciente e tratar. Mas Sim. você ter seu próprio negócio vai muito além disso, né? Não basta só colocar uma plaquinha ali de dentista, e de clínica e que vai chover gente ali, Hoje não entendeu? é, hoje a gente não tem mais essa realidade, né, de abrir um Não tem. consultório, abrir as portas e o cliente vai vir, É, né? A gente pega não, aí a realidade da odontologia, é, de 2015 para cá, o número de faculdades dobraram, é, chegamos a 380 mil dentistas, nós temos mais de 3 vezes o número de dentistas por 1.000 habitantes, né, do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E ainda assim, no Brasil, a gente tem mais uma população, uma porcentagem muito grande da população brasileira sem acesso à sem saúde acesso. odontológica. Então, a gente tem excesso de mão de obra e excesso de pacientes sem acesso ao tratamento. Então, Mas essa grande massa da população que não tem acesso
tá lá na classe E, né? D, E, E, né? D, F, né? Porque talvez nem seja a classe C, né? E aí é que eu falo, você tem que estar lá no bairro, você tem que estar próximo da escola, você tem que estar um outro, né? Tem que estar nas empresas, né? Fazendo um trabalho de convênio com as empresas, E né? Com as assim, indústrias e por aí vai, entendeu? até um dado interessante para você, né? Por exemplo, a gente vai já parte do princípio que a classe mais carente não tem esse acesso, que a classe A, B, C tem o acesso porque tem consciência. Mas na odontologia, por exemplo, a gente prega de pelo menos uma vez ao dentista ao ano. 15% da população, se eu não me engano, não dá 15% da população vai ao dentista uma vez por ano. É Então, isso aí. assim, então não é a classe mais baixa que não vai ao dentista, Mas sabe por quê? é Porque a o dentista população não em tem geral. CRM, pô. O dentista não fala para o paciente dele, ó, já tem um Exato. ano que você teve aqui, vem aqui fazer aqui uma É, limpeza, uma avaliação. Ninguém faz isso. Nenhum dentista faz isso e não custa nada, tá lá no sisteminha dele e tal. Puxa, aliás, tem que fazer isso semestralmente, não anualmente, né? exatamente. Mas é por isso que a gente conversa tanto, né? Da gente do Odonto Expert transformar o radiologista num agente de transformação da odontologia na cidade dele, né? Com Porque se a certeza. gente tem, você tem isso aqui, você pratica isso nas suas empresas, né? Você praticou isso no mundo corporativo. Então, quando você traz essa realidade para a gente leva pela plataforma para o dentista fazer isso. Né? Porque hoje o dentista está comprando curso, pagando caro e gastando muito dinheiro em rede social para captar paciente. Mas ele esquece do banco de dados, do banco de pacientes que ele tem, que ele às É, vezes atendeu mais de 1.000 pacientes, atendeu uma vez e nunca mais conversou com ele. e não trabalha nesse banco de dados, né? Que já Não teve um primeiro trabalha nesse banco. relacionamento, né? Que é até mais Exatamente. fácil do que aquele que nunca teve relacionamento. É mais fácil vender para quem já te conhece do que vender para quem nunca te viu, né? Exatamente. O engraçado é que Mas, ele aprende isso em curso e não aplica na prática, no dia a dia da clínica dele. mas aí é a mudança que a gente fala, de dentista para empreendedor, né? É, Essa é a questão, né? De ser empresário, né? Agora, se você não faz isso, você tem que delegar. Você tem que, né, ou delegar alguém para a equipe, ou você tem que, né, terceirizar com alguém que faça isso, né? O que não pode é não fazer, exato. né? E assim, mas eu costumo pensar assim, Ivan, a gente tem 380 mil dentistas. Todo ano forma-se em volta, pelo tanto de faculdades, são mais de 400. A gente imagina aí que forma aí uns 30 mil, vamos pôr de 20 a 30 mil novos dentistas por ano, né, nessas 400 faculdades. Eu não sei se dá estudo, não fiz essas contas. Mas pelo número de dentistas que se formam anualmente, o dentista é formado para fazer especialização e a próxima especialização dele é o fator determinante do sucesso dele. E é aquilo que você falou, né? A gente não tem a formação na nossa mentalidade da necessidade do empreendedorismo e das ferramentas de gestão da nossa clínica. Então, mesmo que a gente não contrate um administrador, mas imagina as oportunidades que surgem, que podem surgir para os dentistas que estão formando, se além dele ser técnico, ele ser também competente em empreendedorismo, em gestão. Então, na própria odontologia, a gente tem condição de criar o que a gente precisa. A gente não precisa ir para uma outra faculdade trazer aquela pessoa. Né? Não, não Então, a gente precisa. pode ter um dentista técnico que toma conta do marketing, um outro dentista técnico que cuida da parte de relacionamento, um outro dentista técnico que cuida da parte de vendas, um dentista técnico dentro de uma equipe, dentro de uma clínica, que cuida da parte de planejamento financeiro. Então, a gente não precisa propor para o dentista largar o mocho, né? Ou Não, largar a radiologia, ou largar de fazer laudo, não, mas, de repente, ter parcerias com alguém dentro da equipe que faça partes complementares. exatamente. Exatamente. Até porque a grande maioria são empresas pequenas, né? Sim, Você não tem grandes clínicas, né? Ou radiologistas. Então, assim, tem que fazer isso, né? Tem que criar esse compartilhamento, né?
mas eu tenho que ter a noção de que tem que ser feito, porque se eu não fizer, né, cada vez mais eu fico fadado ao insucesso, entendeu? Sim. Beleza, ficou legal, viu? Deixa eu pôr pause aqui que eu vou